Estamos em Sevilha, Praça de Espanha. A Praça de Espanha é um ícone aqui em Sevilha, um lugar cheio de turistas. Todo mundo vem aqui tirar fotos porque é um lugar lindo, como vocês vão ver em seguida enquanto vamos mostrar para vocês. A Praça de Espanha, ela foi construída em 1929 para uma exposição ibero-americana que ia ter aqui em Sevilha. Na época, Sevilha não estava muito bem financeiramente e as pessoas protestaram muito contra essa praça. Disseram que um absurdo gastar aquela fortuna para fazer uma praça só para um evento, e depois que acabasse o evento não servia mais, e aquela coisa toda. Até o chafariz que tem atrás da gente foi motivo de polêmica, porque depois que construíram disseram: uma praça tão grande dessa, tão grandiosa, e aí bota um chafariz que interrompe a visão das pessoas e elas não conseguem ver a praça na sua grandiosidade e assim por diante. Então, apesar de toda a polêmica, o que a gente pode dizer é: ainda bem que eles construíram, porque é linda essa praça, é muito bonita. É uma praça muito turística. Se você quer ver, por exemplo, músicos tocando flamenco, pessoas dançando flamenco e de graça, venha para a Praça de Espanha. Com certeza vocês vão encontrar. Aqui também tem um ar romântico, porque tem um canal, vocês vão ver em detalhes, um canal em que as pessoas fazem um passeio de barco. Isso dá um ar romântico. Também passeios de charrete para quem gosta. Então é uma praça muito bonita no seu conjunto e também nos detalhes. Repare também nos detalhes em azulejo, vocês vão ver agora. Lindo, lindo. E você pode andar de barquinho nesse canal. Se você quiser andar, meia hora custa 6 euros pelo barco. E 1 hora custam 10 euros o barco. E você paga direto com a pessoa que fica ali cuidando dos barcos. Na frente dos edifícios existem bancos com azulejos pintados, uma cena pintada para cada província da Espanha. Então, nessa cena, eles sempre contam um fato histórico importante daquela província. Aqui em Ávila, por exemplo, eles mostram quando Ximena Blasovas, em 1110, saiu para defender a cidade e colocou os inimigos que estavam cercando Ávila para correr. Embaixo vocês têm o mapa da província de Ávila, mostrando toda a região de Ávila. Que Ávila não é só a cidade, mas sim um estado, né? Que é equivalente a um estado para a gente. Então, em todo o edifício, você vai ter esses banquinhos, cada um para uma província. Esses bancos começam lá no lado esquerdo da praça e vêm em ordem alfabética, simbolizando todas as províncias da Espanha. E eu estou aqui no último, em Saragoça. Aqui dentro dos corredores, você pode, inclusive, subir as escadas. Tem umas escadas em vários pontos dos corredores aqui, ó, como essa daqui que está atrás da gente, que você tem acesso às galerias do segundo andar e você tem uma ótima vista da praça. E se você estava em dúvida se aqui é o Anakin Skywalker, se a Michelle é a Padmé, não é por coincidência, é porque aqui foi gravado os episódios de A Guerra dos Clones em Star Wars. Se vocês verem a cena em que eles gravaram, é uma cena de 2 minutos em que a Praça de Espanha vira o planeta Naboo. A nave pousa na Praça de Espanha e você vai ver Anakin e a Padmé caminhando pela Praça de Espanha. Eles passam pelas pontes e depois caminham aqui pelos corredores da Praça de Espanha. Então assista lá e veja se não está parecido com a gente. E outros filmes já foram gravados aqui. Lawrence da Arábia, O Vento e o Leão, O Ditador, entre outros. E a Praça de Espanha, ela é cheia de simbolismo. Aqui, por exemplo,
nós estamos vendo uma das pontes. São 4 pontes. Cada ponte representa um reino da Espanha. São 4 reinos: Castilha, León, Navarra e Aragão. Esse aqui é a ponte de Navarra. Vejam os detalhes. Qualquer hora que você decidir vir na Praça de Espanha, ela é bonita. Pode ser de manhã, de tarde, de noite. Em todos os momentos ela tem algo especial que você vai conseguir uma bela foto. Mas principalmente no entardecer e no amanhecer, é claro que aí você tem aquela hora que é a Golden Hour, né? Que é a hora que fica tudo dourado e fica mais bonito para as fotos. Mas em outros momentos você vai conseguir belíssimas fotos. E agora estamos no Real Alcázar de Sevilha. O Alcázar, que começou a ser construído no século VIII, quando os árabes tomaram aqui essa região, ele era uma fortaleza. E ao longo dos anos, outros reis foram acrescentando novas partes ao Alcázar. Ele é um dos melhores exemplos da arquitetura mudéjar aqui na Espanha. E o que é a arquitetura mudéjar? É a arquitetura muçulmana. Depois que os muçulmanos foram expulsos, aqueles que ficaram passaram a produzir para os reis católicos, mas ainda com aquela arquitetura típica árabe. É interessante como existe assim uma dicotomia entre o que os reis gostavam e o que eles faziam. Então, por exemplo, eles expulsaram tanto os muçulmanos quanto os judeus daqui, os reis católicos, mas ao mesmo tempo os médicos deles, normalmente eles utilizavam médicos judeus, que eram os melhores médicos da época. A arquitetura, eles queriam essa arquitetura mudéjar, que era a arquitetura árabe. Então era aquela coisa, não gosto de vocês, mas eu gosto do que vocês fazem. Então eles utilizavam tudo deles, apreciavam muito o que os muçulmanos e os árabes faziam, mas não queriam eles aqui. Então expulsaram a maior parte, né, dos muçulmanos e árabes. Os que ficaram tiveram que se converter ao catolicismo. E aqui tem muita história de muitas civilizações, eu diria. Acrescentando o que o Christian falou, os reis, não só os reis católicos, Isabel e Fernando, mas os que vieram depois, né? Cada um trouxe a sua contribuição aqui ao Alcázar. E eles contratavam artesãos de diversas cidades da Espanha, como artesãos de Toledo, de Granada, e todos eles, né, na sua bagagem, essa arquitetura e esse estilo, melhor dizendo, mudéjar. Para entrar no Alcázar custa 13,50 € e ele dá direito a algumas outras atrações que depois a gente vai mostrar para vocês. É um preço relativamente alto, mas é um complexo muito importante e muito grande, que você vai passar várias horas aqui dentro. E também é importante dizer que o Alcázar aqui de Sevilha foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1987. Tanto a parte externa quanto a parte interna do Alcázar, os seus jardins e suas salas, foram utilizados em Game of Thrones para representar a cidade de Dorne. Então quem assistiu a série vai lembrar dos jardins, das salas muito decoradas aqui do Alcázar. São ao todo 19 jardins aqui no Alcázar de Sevilha. Essa parte aqui do Alcázar aparecia bastante, né, no Game of Thrones, esse edifício amarelo lá, o califa ficava lá em cima, sentado lá em cima, olhando o seu jardim. E aqui do outro lado era onde tinha os passeios, né, da filha dele que ia se casar, tinha muitas lutas, soldados aqui nos jardins de Dorne, né, tudo muito bonito aqui nesse jardim. A gente ainda vai mostrar um pouco mais para vocês. Mais um pouquinho aqui dos jardins onde foi gravado Dorne em Game of Thrones. Ó,
Provavelmente vocês reconhecem aquela parte lá atrás, onde o cara ficava lá em cima e vinha todo o jardim dele. Nós vamos subir naquela parte ali porque do alto é muito mais bonito. Então, não tinha razão? Olha só que lindo que é a vista aqui de cima desse jardim de Dorne. Ó, e essa parte toda ali à direita, né, você pode caminhar por esses corredores, aí você tem uma vista toda do jardim. Aqui, ó, mais uma vista para vocês. Aqui já estamos perto, ó, lá a varanda onde o cara observava o jardim dele. E aqui o jardim onde eles fizeram as cenas de Game of Thrones. E como eu disse, também a parte interna foi utilizada na gravação de Game of Thrones. Na edição eu vou colocar aqui um pedaço dessa parte aqui, ó. Eles gravaram várias cenas aqui nessa sala. Dá pra ver essa cúpula aqui dourada, né? Muito bonita. E aí vocês vão reconhecer. Só que, claro, né? Eles modificam o ambiente, colocam móveis, colocam, né, outras coisas para transformar como se fosse um lugar que está sendo utilizado realmente. A gente destacou a arquitetura mudéjar, mas na verdade o Alcazar foi sendo ampliado e modificado ao longo dos anos. Então você encontra também elementos da arquitetura góticos, renascentistas, maneiristas e até barrocos. Apesar de o Alcazar ter iniciado sua construção no período medieval, por volta do século XI, como a Maquele falou, por aqui passaram muitas culturas. Só para vocês terem ideia, nos jardins do Alcazar encontraram restos de uma embarcação de 2100 anos antes de Cristo. Encontraram também restos de construções romanas do século II d.C. e muitas outras. Mas uma curiosidade é que a cidade de Sevilha foi retomada dos muçulmanos pelo rei de Castela em 1248. E após este evento, o Alcazar passou a ser uma das residências de todos os reis da Espanha até hoje, o que torna este Alcazar o palácio real mais antigo ainda em uso na Europa. E do lado do Alcazar, nós temos aqui, numa bela praça, um monumento que faz referência a Cristóvão Colombo e a Rainha Isabel, a católica, sobre 1492, né, a grande descoberta, as grandes navegações. Então até Sevilha faz menção a esse feito e tem um fato importante. Dizem que Cristóvão Colombo está enterrado aqui, nesta cidade, na catedral. Mas há aí uma briga com Santo Domingo, porque Santo Domingo também diz que Cristóvão está enterrado lá. Mas isso é uma outra história que vamos contar depois para vocês quando estivermos na Catedral de Sevilha. E estamos agora aqui no Metropole Parasol. Mas se você falar esse nome, provavelmente os sevilhanos nem vão saber do que você está falando. Porque aqui eles conhecem como as Setas de Sevilha. Setas quer dizer cogumelo. E aqui essa região se chama La Encarnación. Então alguns conhecem como Las Setas de la Encarnación, ou seja, os cogumelos da encarnação. É a maior construção de madeira do mundo, ou seja, o maior monumento de madeira do mundo. Tem 26 metros de altura e na parte de baixo, no subterrâneo, você tem o que eles chamam de antiquário, que é onde tem restos romanos, é uma espécie de um museu, que se você comprou os ingressos para o Alcazar, você tem direito de visitar esse museu que tem na parte de baixo. Na parte térrea tem o mercado e na parte de cima tem um mirante, que se você quiser visitar também é pago. Uma coisa interessante é que isso aqui desperta ou o ódio ou o amor dos sevilhanos.
Muitos dizem que não combina com a cidade, que é algo completamente fora do espírito da cidade. Outros adoram. Essa estrutura aqui foi construída em 2011. Os sevilhanos podem amar, odiar, mas uma coisa é certa, os turistas adoram, porque dá ótimas fotos, tanto daqui, do térreo, em frente aqui ao mercado, quanto subindo as escadas, onde você tem uma vista muito interessante desta parte da cidade. Vamos dar uma entradinha aqui no mercado para ver se a gente mostra alguma coisa para vocês. Apesar de que eu acredito que hoje está fechado, felizmente. Hoje é domingo e a parte do mercado está fechado, como vocês podem ver. E aqui bem embaixo das setas você tem uma entrada que leva ao mirador, que é lá no segundo andar, e uma entrada que leva ao antiquário. O antiquário é os restos que eles descobriram quando foram construir as setas aqui em pleno centro de Sevilha. Descobriram casas romanas do século II, III, V, VI, XII, de todos os períodos. Então, a uns 5 metros de profundidade, você tem vários períodos da história aqui enterrados bem no centro de Sevilha, o que leva a gente a imaginar que toda a cidade por baixo deve ter outras construções, né, que não foram achadas ainda. Isso é muito interessante porque quando a gente visita outras cidades arqueológicas, a gente sempre vê que elas estão assim a 5, 10 metros de profundidade, enterradas embaixo de outras cidades modernas. E faz a gente pensar, será que a nossa cidade daqui a 1000 anos também vai estar enterrada embaixo de outra cidade mais moderna do que a de hoje, né? Isso é muito louco. Além disso, se você quer visitar o antiquário, você visitou o Alcazar, é gratuito, você guarda o ingresso do Alcazar e você pode visitar o antiquário gratuitamente. É muito interessante como em pleno centro de Sevilha você encontra no subterrâneo fundações de vários períodos da história. Essa casa, por exemplo, aqui da direita, a casa de Sigma, é do século VI, mas tem outras casas do século XII e até diante do século VI. O centro de Sevilha tem a cara dessas cidades medievais, com bequinhos estreitos, ruas bem estreitinhas, e é bem interessante. Estamos a caminho da catedral. A visita à catedral custa 12 euros por pessoa. Ela é uma catedral gótica bem semelhante a outras catedrais góticas. Se você já visitou algumas, não vai ter nenhuma grande novidade. Os grandes destaques dessa catedral são o túmulo de Cristóvão Colombo e de seu filho, que estão aqui. Principalmente o do Cristóvão Colombo é um túmulo muito bonito, né? Diferente dos outros. A torre, que você pode subir na torre gratuitamente, a Torre da Giralda, é com horário marcado, pelo menos nesse momento que nós estamos, ela está funcionando com horário marcado, então você compra os ingressos e eles te dizem o horário que você vai poder subir na torre. E o retábulo, que é um retábulo do altar principal, um retábulo todo em ouro, riquíssimo, é um dos retábulos realmente assim de destaque entre as igrejas que a gente já visitou. A majestosa Catedral de Sevilha é uma joia arquitetônica e cultural que cativa os visitantes desde a sua construção em 1401. Construída sobre as fundações de uma antiga mesquita, essa magnífica estrutura foi consagrada em 1507 e desde então tem sido um testemunho vivo da história e da grandiosidade da Espanha. Em 1987, a Catedral de Sevilha foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, reconhecendo seu valor excepcional e sua contribuição para a herança cultural global. Um feito ainda mais impressionante é o seu lugar no Guinness Book, o livro dos recordes, sendo aclamada como a catedral com a maior área do mundo. Além de sua imponência arquitetônica, a catedral abriga os restos mortais de figuras ilustres, incluindo o explorador Cristóvão Colombo.
Entre as tumbas majestosas, encontram-se também os restos dos monarcas notáveis de Castela, como Pedro I, o Cruel, Fernando III, o Santo, e Afonso X, o Sábio. Essa necrópole real confere à catedral uma aura de grande importância histórica. A riqueza das obras de arte que adornam a Catedral de Sevilha é verdadeiramente deslumbrante. Pinturas, esculturas, retábulos narram histórias sagradas e eventos cruciais da fé católica. Entre as obras-primas, destacam-se peças dos mestres como Murilo, Zurbarán e Goya, oferecendo aos visitantes uma viagem fascinante através dos séculos da expressão artística. A grandiosa torre da Giralda, um antigo minarete da mesquita original, é um ícone da cidade. Elevando-se majestosamente, oferece vistas panorâmicas de Sevilha. Sua transição de função de minarete para campanário cristão simboliza a harmonia cultural única que permeia a cidade. Em suma, a Catedral de Sevilha é muito mais do que uma estrutura arquitetônica impressionante. É um tesouro cultural, histórico e artístico que continua a encantar e inspirar visitantes de todo o mundo. Este aqui é o túmulo do Colombo. Ele morreu em 1506 e foi sepultado em Valladolid, na Espanha. Em 1537, os espanhóis transferiram seus restos mortais para a ilha de Hispaniola, que atualmente é a ilha que divide ali Haiti e República Dominicana. Quase 2 séculos depois, com a perda desse território para a França, os restos mortais foram levados para Cuba, até que em 1898 eles trouxeram aqui para a Catedral de Sevilha. O problema é que, como a Maquele mencionou, a República Dominicana afirma que os restos mortais nunca deixaram seu território, apesar de que um teste de DNA realizado aqui em Sevilha confirmou que os restos são de Colombo. Em resposta, a República Dominicana apresentou outros restos mortais, mas como eles nunca deixaram submeter a testes, o que vale então, por enquanto, é estes aqui. As 4 pessoas carregando a urna representam os 4 reinos da Espanha: Castela, Leão, Navarra e Aragão. Além dele, o filho dele também está enterrado aqui, só que nesse túmulo um pouco mais simples. Agora nós vamos subir lá a Torre da Giralda. A subida para a Giralda é uma rampa, então não há escada, o que facilita. Então você vai girando o tempo todo. Tem esses espaços para você descansar. Aí, pessoal, nós paramos aqui para curtir a vista, ó, que legal. É mentira, ela cansou e pediu pra parar. E além disso, ainda esqueceu de gravar. Eu tive que avisar que não tava gravando. Ah, nem é. Ó, cara de sem vergonha. Tem essa daqui. Aqui em cima tem estes recuos, e aí você pode entrar nos recuos e você tem essas belas vistas dos 4 cantos da cidade. Então você consegue enxergar a cidade inteirinha de Sevilha com estas belas vistas. E aqui na saída da catedral você tem aqui uma bela pracinha, um pátio interno, né, vamos dizer assim, cheio de laranjeiras. Se vier no inverno, elas vão estar carregadas, mas não se iluda. Pela cidade toda tem essas laranjeiras carregadas, mas elas são azedas, não servem para comer. E terminamos esse vídeo aqui na frente do que restou do Aqueduto de Sevilha, um aqueduto romano que também só restou alguns pedacinhos dele. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e, se puder, deixe um like aí pra gente e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Até a próxima, pessoal!